Fico muito feliz, para mim tem sido um privilégio estar aqui com os irmãos há 15 anos. É uma data marcante realmente para a gente, né? 15 anos, porque eu completei 30 anos de ministério pastoral. Metade desses anos eu estou aqui com vocês. E é uma honra para mim, um privilégio. A Andréia é a testemunha, nós estávamos conversando com um casal de amigos. Nós estávamos no estado de Indiana, nessa oportunidade, na cidade de Columbus, e eles perguntaram: que oração que vocês têm? A gente sabe que o ministério pastoral é um ministério muito pesado. Vocês estão passando por alguma dificuldade? Podem conversar com a gente, que não vão conversar com nenhuma outra pessoa, sentir verdade. E nós simplesmente expressamos assim: olha, nós não temos coisas pesadas para compartilhar, nós não estamos angustiados no ministério pastoral, nós não estamos de nenhuma forma enfrentando grandes lutas, nós temos vivido a graça do Senhor sobre a nossa vida, nosso casamento, nossa família e o ministério. E eu testemunhei para eles, falei: olha, eu digo para os pastores que eu conheço, pastorear a igreja Shalom é um privilégio, é uma honra, é um prazer, irmão. Me sinto mesmo honrado, e é um prazer porque nós somos aqui muitos pastores, não só a equipe pastoral, nós temos os líderes todos que pastoreiam a igreja com a gente, né? Nós temos aqui um grupo de irmãos que entendem que todo crente, todo cristão é um ministro, pregando. E ela pregou exatamente no texto que eu tinha feito o devocional e que Deus tinha falado comigo naquela manhã. Aí, então, durante a viagem, o pessoal da nossa equipe aqui mandou também um vídeo que o pastor Gessé gravou agora para o nosso vídeo de aniversário. E eu fui ouvir o vídeo do pastor Gessé. E exatamente o texto que eu vou compartilhar com você nessa manhã era o texto que o pastor Gessé compartilhou nesse vídeo. É claro que eu não vou falar mais do vídeo que ele gravou. O pastor Gessé, para quem não conhece, é o pastor fundador da nossa igreja aqui em 1985, né? Hoje ele está com 93 anos, se eu não me engano, e ele gravou um vídeo para a gente, para participar da nossa celebração de aniversário aqui, tá bom? Qual o texto que eu quero compartilhar com você? O texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Eu quero ler com você um recorte aqui de Mateus 24, nós não temos como ler um capítulo longo, né? Mas eu quero ler com você o verso 3 e o verso 12 a 14, que diz que, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular, só os discípulos, 12 apóstolos, e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Quando acontecerão essas coisas? Que coisas que eles estão se referindo aqui? No verso 1 e 2, eles estavam no templo, vendo a grandeza do templo em Jerusalém, o templo que era a expressão da presença de Deus no meio do povo de Israel, o símbolo da presença de Deus. E aí Jesus diz assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo aqui. E até hoje não existe o templo, e você sabe, não existe o templo em Jerusalém. Bem pequena parte lá, o Muro das Lamentações, onde os judeus oram até hoje. Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra, porque era um momento de julgamento sobre a nação de Israel. E aí então eles perguntam: quando isso vai acontecer? Quando essas coisas vão acontecer? E aí eles fazem outra pergunta, são duas perguntas aqui. Quando essas coisas em relação ao templo de Jerusalém vão acontecer, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, o Evangelho de Lucas tem um capítulo exatamente como esse, Marcos capítulo 13, exatamente como Mateus 24, os três evangelhos sinópticos, evangelhos comuns, trazem esse mesmo texto. O que é interessante aqui é que quando nós pensamos em profecia, assim também no Velho Testamento, as coisas elas não estão cronologicamente afirmadas, elas estão numa linha, mas não de uma cronologia. Então, Jesus responde a primeira pergunta sobre o templo, na primeira parte desse capítulo, e depois ele dá sinais da sua vinda, quando vai acontecer a sua vinda. É interessante que ele dá informações muito claras de que a destruição do templo aconteceria ainda naquela geração. O templo era símbolo da presença de Deus, mas eles estavam diante da realidade da presença de Deus. Jesus era o próprio Deus entre os homens, o templo não fazia mais sentido. O símbolo precisava ser destruído para que eles pudessem compreender a realidade. O símbolo apontava para a realidade. O templo no meio do povo apresentava para o Deus vivo, Cristo, que veio habitar entre os homens cheio de graça e verdade. Também era um momento de julgamento àquela geração que não reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador. Você sabe que no Evangelho de João capítulo 1, diz que ele veio para o que era seu, para o seu povo, mas os seus não o reconheceram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome.
Se você crê no nome de Jesus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é feito filho de Deus, filha de Deus. O que Deus intentava também para o povo de Israel, mas o povo de Israel não creu, não o recebeu. Então, é interessante que Jesus responde essa primeira parte. Boa parte desse capítulo, Jesus está respondendo essa parte do templo, e ele está falando de um período que equivale exatamente ao seu ministério público e a destruição do templo no ano 70. O Império Romano invadiu Jerusalém e destruiu todo o templo de adoração a Deus em Jerusalém. O que é interessante é que isso autentica, Deus autenticou, Deus confirmou Jesus como seu filho, como Deus próprio entre os homens, através de 3 coisas que acontecem aqui. Primeira, a morte e a ressurreição de Jesus. Morte e a ressurreição, a morte por todos os homens, a ressurreição que afirma que ele é Deus, porque ele vence a morte, o poder do inferno e das trevas. Ele é Deus, ele é o Deus vivo. Só ele venceu a morte, só ele ressuscitou e nunca mais morreu, porque ele é o Filho de Deus. Ele venceu o último inimigo a ser vencido por toda a eternidade, por toda a humanidade, perdão, a morte. Segunda coisa que autentica exatamente Jesus é que a destruição do templo que ele profetizou. Ele profetizou a destruição do templo e ela realmente aconteceu no ano 70. A terceira coisa é que Jesus diz que esse evangelho iria ser pregado a todas as nações. Esse evangelho tem sido pregado desde então, através da sua igreja, alcançou todo o Império Romano, o mundo conhecido da época. Então, quando nós vemos esse texto, ele é muito importante para a gente, porque autentica a divindade de Jesus de um lado, mas também dá sinais a respeito da segunda pergunta dos discípulos. Quando essas coisas vão acontecer? Ele respondeu, o texto, a história mostra que se concretizou. A segunda é, qual será o sinal da tua vinda? O final dos tempos. E aqui o capítulo é um tanto enigmático, porque Jesus diz assim, olha, ainda não é o fim. Acontecerão dores, é o princípio das dores. Isso, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Jesus chega nesse texto e diz assim, nem o Filho do Homem sabe, só o Pai sabe o dia dessa volta. Então não creiam nos falsos mestres e nos falsos profetas, muitos aparecerão no meu nome dizendo eu sou o Cristo. Não creiam, porque Jesus diz que esse tempo, ele não é cronológico, ele só dá sinais para que a gente saiba que ele vai voltar, que esses sinais estão se concretizando, mas ele ao mesmo tempo, no final do capítulo, ele diz assim, o Filho do Homem vai voltar como nos dias de Noé. Ele vai voltar quando todo mundo está comprando, vendendo, se casando, fazendo a vida do dia a dia, vivendo o próprio dia a dia, sem nenhuma percepção do que está acontecendo, e eu volto. Então é enigmático, porque Jesus diz assim, tem sinais por um lado, mas por outro, vai ser de surpresa. Aí Jesus conta uma outra parábola, uma metáfora no final da história do capítulo 24, ele diz assim, é como o dono da casa que foi para uma viagem, e ele volta, ele tem que encontrar o seu servo trabalhando e cuidando daqueles que são da casa. Você tem que estar preparado. E o tema de Jesus sobre a volta de Cristo ou sobre a sua volta, melhor dizendo, vigiem, estejam preparados. Então, para nós, irmãos, a gente olha os sinais à nossa volta e a gente sabe que o mundo está em convulsão, o mundo está caótico, as estruturas da sociedade estão ruindo, a gente vê sinais da volta de Cristo. Mas o mais importante que eu e você temos que ter em mente não é quando isso vai acontecer. O mais importante é que nós temos que ter, em primeiro lugar, a certeza de que vai acontecer. Jesus vai voltar. Como ele veio a primeira vez para morrer por mim e por você, ele virá a segunda vez para nos buscar. Aleluia! E eu e você temos que ter essa firme convicção no coração. Segunda coisa é que eu e você devemos estar preparados. Se for hoje, se for amanhã, se for semana que vem, se for daqui a 10 anos, nós devemos estar preparados. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus está respondendo essas perguntas. Agora olha o que ele diz no verso 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus, ele diz aqui que algo queria acontecer nesse processo das dores, é que a maldade iria aumentar. E muitas versões trazem a palavra aqui iniquidade. E eu já vou explicar por que é importante a gente destacar a palavra aqui iniquidade. Ele diz, e porque se multiplica a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos irá esfriar. Não é interessante essa realidade? Nós olhamos à nossa volta, o amor a Deus esfriando, o amor pelas pessoas esfriando, o amor entre os casais esfriando, o amor de pais e filhos, filhos e pais,
o amor de cristãos pela sua igreja esfriando. Isso é um produto da multiplicação da maldade, da iniquidade em nosso tempo. Ele diz assim, verso 13, mas aquele que perseverar até o fim. Ou seja, de um lado existe a multiplicação da maldade, do outro lado existe a perseverança dos santos. De um lado existe uma sociedade que vai de mal a pior, de outro lado existe um reino que é inabalável, que é imparável. De um outro lado existe uma geração de pessoas, a igreja, que continua perseverante até o fim, porque a igreja que persevera é que será salva. De um lado existem homens e mulheres, jovens e adolescentes, que não vão sucumbir diante da perseguição, diante das ameaças, diante do aumento da maldade, que não vão sucumbir diante da hipocrisia do amor de cristãos, porque Jesus fala nesse capítulo que cristãos serão tão hipócritas, que irão trair seus irmãos e entregar os seus irmãos à morte. Diante disso, ele fala, haverá um grupo de pessoas que irá perseverar até o fim, e esse será salvo. E ele fala que nesse processo da sua vinda, e nós devemos ter muito sério esse verso 14, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e só então virá o fim. É claro que o evangelho alcançou praticamente todo mundo conhecido, habitado, mas ainda há um trabalho a ser feito. E o que é mais interessante é que a gente às vezes pensa, puxa, Londrina tem tantas igrejas, o Brasil, todo mundo no Brasil conhece o evangelho. Não é verdade, não é verdade. Nós recebemos pessoas que chegam aqui à igreja, que não conhecem absolutamente nada do evangelho de Jesus. Nós conhecemos pessoas em Londrina que não conhecem o evangelho de Jesus, não conhecem o evangelho. Há pessoas que frequentam igrejas que não conhecem o evangelho, porque o evangelho não tem sido pregado com clareza. E o que é evangelho? Evangelho é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e Ele mesmo se fez pecado por nós. É o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, essa é a nossa mensagem como embaixadores de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens, não colocando sobre os homens os seus pecados. Ele se fez pecado por nós. Evangelho é a boa nova de que eu e você não precisamos morrer pelos nossos pecados, porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados, e que todo aquele que nele crê se arrepende, porque crê que o reino de Deus é chegado. Então arrependei-vos e creia no Evangelho. Creia que o que Jesus fez por mim e por você é realmente algo tão extraordinário. O que Jesus fez por mim e por você é algo que só Ele mesmo poderia realizar. Pagar o preço dos nossos pecados, nos substituir na cruz, morrer a nossa morte. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos esse texto aqui, há várias implicações, obviamente eu não tenho tempo, é um texto muito rico, mas a gente pode levantar a pergunta que, como que a maldade pode esfriar o amor? Porque é algo que Jesus diz aqui, a maldade esfria o amor. A multiplicação da maldade, da iniquidade esfria o amor. Eu pensei pelo menos 3 razões por que isso acontece. Primeiro, porque nós sofremos com a maldade. Todos nós aqui poderíamos contar histórias de que nós sofremos com a maldade humana. E quando nós sofremos com a maldade humana, nós somos tentados a cair na autocomiseração, na autopiedade, na mágoa, no ressentimento e no desejo de vingança, de pagar o mal com o mal, e não o mal com o bem, como Paulo diz em Romanos 12, 21. Então, a maldade multiplica e ela esfria o amor, porque alguém que sofre a maldade, a tendência desse ser humano, a minha tendência, a sua, é deixar que o amor esfrie, que a gente nutra sentimentos de antagonismo contra as pessoas, de raiva contra as pessoas, de mágoa contra as pessoas, de sede de vingança contra as pessoas. E aí, obviamente, o amor esfria e essa maldade continua se multiplicando. Segunda razão é que nós nos acostumamos com a maldade. Ou seja, a maldade se multiplica e a gente vai se acostumando com a maldade, a gente vai se acostumando com os abusos de crianças, a gente vai se acostumando com os estupros, com a violência contra a mulher, ou qualquer outro tipo de violência que nós temos na sociedade. Nós vamos nos acostumando com os tiroteios nas grandes cidades, nós vamos nos acostumando com a corrupção na política, na economia, no meio empresarial ou na nossa própria vida, nós vamos nos acostumando com um número elevado de divórcios, nós vamos nos acostumando com as coisas. O amor esfria. Porque o amor nunca se acostuma com a maldade. O amor é invencível,
Por que Paulo escreveu 1 Coríntios 13? E quando Paulo diz assim, o amor jamais acaba, o amor é a maior força do universo, ela jamais se dobra diante da maldade, ela não se adequa à maldade, ela não se rende à maldade. E quantos de nós já pensamos assim, não tem jeito mesmo, o mundo é assim, então é assim, e a gente se acostuma com a maldade. Um dos pastores que pregou na conferência, ele estava dando um exemplo que o filho dele estava perto de um acidente de carro, e a mulher estava sangrando, os filhos ali também machucados no acidente de carro, e o filho dele só tinha 17 anos, mas tomou a iniciativa de abrir a porta do carro e tentar tirar as crianças, e quando o filho dele olhou ao redor, tinha dezenas de pessoas, sabe fazendo o quê? Com o celular gravando o que estava acontecendo. Estavam gravando o que estava acontecendo, ao invés de socorrer uma mulher com os filhos que estavam acidentados, ensanguentados dentro do carro. Porque as pessoas se acostumam com a maldade, com a violência, estão mais interessados em registrar o que está acontecendo, do que se importar com as pessoas de verdade. Alguém que está filmando um acidente, ao invés de ajudar uma pessoa, é alguém que só está pensando em si mesmo, nos seus seguidores, em postar um vídeo, no seu próprio Instagram, só está pensando nela, é o egoísmo. Ao invés de eu pensar na pessoa, eu estou pensando em mim, naquele momento que uma pessoa está precisando de atenção, de necessidade, de socorro, seja o que for. Nós nos acostumamos com a maldade, irmãos. Nós nos acostumamos. O ser humano é capaz de se acostumar com qualquer coisa. Por isso que tantos seres humanos vivem uma miséria. Por isso que tantos de nós estamos casados, mas vivemos um inferno. Por isso que tantos de nós nos acostumamos ao ver que nossos filhos estão distantes, que nós não temos nenhum relacionamento com eles mais, mas nos acostumamos com isso. Por isso que nós nos acostumamos, irmãos, a viver vidas medíocres, porque nós nos acostumamos com maldade, maldade esfria o coração, quando nós nos acostumamos com maldade, quando a gente acha que a maldade é o padrão. Maldade é padrão do mundo que não conhece a Deus, porque o mundo jaz no maligno. A maldade jamais será padrão dos cristãos. O padrão dos cristãos é o Evangelho, a vida de Cristo em nós. A maldade, a gente se acostuma com a maldade, e aí nós nos equivalemos àqueles que não conhecem a Cristo. Nós nos deixamos render pela força do mal, ao invés de vencermos o mal com o bem, que é o que Paulo diz em Romanos 12, 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Só tem jeito de vencer o mal, um jeito, é vencendo o mal com o bem, é o único jeito, é você ser discípulo de Jesus que viveu o bem em todo o tempo, mesmo zombado, mesmo humilhado, mesmo esbofeteado, mesmo crucificado, viveu o bem a todo tempo. A única forma de você não multiplicar o mal é agir diferente de quem faz o mal, é vencer o mal com o bem. Terceira razão como a gente sofre e a maldade se multiplica é que nós nos tornamos instrumentos da maldade. Nós mesmos nos tornamos instrumentos da maldade, vivemos vidas que promovem a maldade, que a espalham, que multiplicam. Por isso que a maldade vai se multiplicando, porque pessoas vão se rendendo à maldade e vão também se tornando instrumentos de maldade. Ela se multiplica. É por isso, irmãos, olha aqui para mim agora bem forte, em nome de Jesus, teu coração. Nós estamos aqui para multiplicar o amor, a graça, a misericórdia, as bênçãos de Deus, a justiça, a retidão, a santidade. É isso que precisa ser multiplicado na nossa geração. E quem pode multiplicar isso na nossa geração, a não ser a igreja? A não ser aqueles que conhecem o Deus de amor, de graça, misericórdia, de justiça, retidão, bondade, santidade. Só nós. Nós estamos numa geração que multiplica a maldade e somos chamados a multiplicar o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Por isso nossa visão para a cidade, nossa visão como igreja local, a nossa frase é ver a cidade transformada pela vida de Cristo. O que nós queremos é ver a cidade transformada pela vida de Cristo. Quando nós dizemos aqui que o nosso objetivo é ter pelo menos um grupo de crescimento, um GC em cada bairro da cidade, porque nós queremos ver a cidade transformada pela vida de Cristo. A cidade muda quando as pessoas mudam, senão a cidade continua a mesma, não importa o tipo de política, de ideologia, de filosofia, qualquer coisa, a educação. A cidade muda quando as pessoas mudam. E o que muda as pessoas de fato é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que eu destaquei aqui a palavra iniquidade e não maldade? Talvez a palavra iniquidade seja melhor. Sabe por quê? Porque no grego, a palavra traduzida aqui como maldade, ou em outras versões, iniquidade, ela significa anomia. E anomia significa o desprezo e violação da lei. A anomia significa a condição daquele que não cumpre a lei.
Tem uma versão bíblica que diz assim: por ter se multiplicado o desprezo às leis, esfriará o amor de Deus. Então, a razão da crescente frieza das pessoas e da frieza dentro da igreja também, de uns para com os outros e para com Jesus, é uma profunda hostilidade à autoridade. Guarda isso no seu coração. Quando a Bíblia está dizendo aqui que está se multiplicando a maldade, multiplica-se a hostilidade à autoridade. Ou seja, as pessoas não querem se colocar debaixo de autoridade, debaixo de uma lei. E acima de tudo, na essência, eu não vou me colocar debaixo de um Deus que é todo-poderoso. Eu não vou render a minha vida a Ele, me submeter às suas leis. O que está por trás de multiplicar a maldade não é só que se multiplica a mentira, a corrupção, a inveja, o adultério, a prostituição, pornografia, não. O que se multiplica, a raiz de tudo isso é que se multiplica o antagonismo às leis, à autoridade. Quem é a autoridade suprema no universo? Deus. Ou seja, o homem é iníquo porque ele não se submete à autoridade de Deus na sua vida. A Bíblia diz: importa que todos se arrependam. A Bíblia diz: não há dado entre os homens nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele diz que Ele ordena que todos sejam salvos, se arrependam. É uma palavra, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, é um imperativo. Se coloquem debaixo das minhas leis, porque há um reino que é eterno, inabalável, soberano, é o reino de Deus. O que está por trás de toda maldade na sociedade, no meu coração, no seu coração, é a iniquidade. Iniquidade significa que nós não estamos dispostos a nos submeter a ninguém, inclusive Deus. Quem vai ditar a nossa agenda sou eu mesmo, a nós mesmos. Quem vai ditar as minhas preferências, o que eu vivo, o que eu como, o que eu faço com o meu tempo, minha energia, meu dinheiro, qualquer coisa da minha vida, sou eu mesmo. E dentro de nós há um coração iníquo, que resiste à autoridade de Deus na nossa vida. Por isso que o maior milagre que pode existir no coração humano é esse coração se submeter à vontade de Deus, se render à vontade. O que a Bíblia diz a respeito da vontade de Deus é que é boa, agradável e perfeita. Mas nós preferimos a nossa vontade, que muitas vezes é ruim, é desagradável e com certeza é imperfeita. Nós não compreendemos tudo, não sabemos tudo. Deus sabe tudo, compreende tudo. Você entende que está por trás da multiplicação da maldade, irmãos, ou da palavra iniquidade, é isso, é o antagonismo. Nós não queremos ninguém, especialmente um Deus infalível, onipotente, nos dizendo o que fazer. Queremos criar o nosso próprio significado, construir nossa própria história, nossa própria identidade, nossas próprias regras. E quando tudo isso acontece, o Santo, e portanto nos separamos do amor, por isso o amor esfria. Então, irmãos, nós devemos lutar contra a arrogância, contra o orgulho, contra a autossuficiência, contra o nosso narcisismo, contra esse espírito de iniquidade em nossos corações. Diz: não me submeterei, eu não gosto que as pessoas fazer, muito menos um Deus. Escute uma coisa: se você não gosta de que as pessoas digam o que você tem que fazer, você é um orgulhoso, você é um soberbo, porque se a pessoa está me dizendo algo que está alinhado com a vontade de Deus, se a pessoa está dizendo algo que está realmente em harmonia com a sua palavra, não importa se é o irmão, a irmã, quem esteja falando, está na autoridade, eu devo me submeter. E que bom que Deus levantou um irmão, que bom que Deus levantou um irmão ou uma irmã para abrir os meus olhos, porque eu sou arrogante, eu sou orgulhoso. A iniquidade é resistir à autoridade. Quantas pessoas que eu já conversei, mas eu já estou cuidando da área da minha vida, dessa área aqui. Isso é iniquidade no nosso coração. O calor de Deus em nós esfria o nosso coração. Falta fogo, falta calor, falta
Falta o Espírito Santo, claro, porque o Espírito Santo não divide. Um coração orgulhoso, um coração rebelde. Eu e vocês estamos aqui nesse domingo, irmãos, para celebrar Jesus. E celebrar Jesus significa celebrar que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que Ele me salvou dos meus pecados, mas Ele também se tornou o Senhor da minha vida. É 100%. 100% dono da minha vida. Estava falando para os irmãos, nós recebemos um grupo agora de dezenas de pessoas, a transferência agora como membro da nossa igreja nesse domingo de manhã. Eu estava dizendo que são financeiros, dízimos e ofertas, irmãos. Nós não damos dízimo por causa da lei, nós damos dízimo porque nós somos generosos, porque nós recebemos de Deus e nós vivemos sob a graça. O dízimo é um ponto de partida. Não, Deus tem 100% da minha vida. É 100%. Se você não. Se Ele é o teu Senhor, tudo você tem é de Deus. Então não é questão de dar 10% da minha renda, é questão de eu realmente ter uma partida de generosidade, entendendo que o que Ele me dá, realmente glorificar a Ele, deve também ser investido no seu reino. Não só na minha agenda, não só nos meus desejos. Nós não entendemos isso. Multiplicar a iniquidade é que se multiplicam as pessoas que não se colocam, sobretudo debaixo da autoridade de Deus. Mas a Bíblia diz da gente se colocar sob a autoridade uns dos outros, sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5:21. A Bíblia diz que gente que não esfria é gente humilde, que caminha humildemente em obediência às leis de Deus, à autoridade da igreja, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Bom, eu quero terminar só respondendo a seguinte pergunta. Jesus se multiplica com o amor de mundo esfriaria. E ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Como a gente pode perseverar, irmãos? Bom, como é que nós vamos deixar esfriar o amor no nosso coração? Eu não vou nem perguntar para você se o amor está frio no teu coração. Vou perguntar se o teu coração está frio nessa manhã. Estou perguntando sim, para você pensar. Coração. Teu coração. Como que a gente deve destacar três coisas? Primeiro, o que Jesus está falando assim, que o mais importante é o amor. Lembra da igreja de Apocalipse? Está respondendo no lugar da pessoa, compartilha o amor de Deus, fale de Jesus, a pessoa é dura de coração, não importa eu, você também, não de dinheiro, mas de coração também. O amor determinou as pessoas. Lembra do que Paulo disse lá em Timóteo? Ele disse assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, obedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, Deus, e amar as pessoas. Proclame o Evangelho. Proclame o Evangelho. Vamos lembrar o que Jesus no verso 14, ele diz, o Evangelho do Reino para todo mundo, como testemunha a todas as nações, então virá ao fim. Pacífico, as tribos indígenas lá do Amazonas, tem que chegar assim em todo lugar, mas tem que chegar no vizinho que está morando na frente do teu apartamento, tem que chegar nos membros da tua família, você acha que nunca tem que chegar a todo mundo, porque só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que estão brancos. Uma das estatísticas que nós vemos nessa conferência são os Z. A geração mais jovem está mais aberta ao Evangelho dos adultos. E essa, de um lado, é uma boa notícia, porque os jovens ficam decepcionados, vazios, exatamente nessa geração, com essa vida, sem valores, e sabe que se agarra. Somos vencedores de um grande avivamento na igreja do mundo. Se nossa geração entender isso, nós podemos ser a geração que vai viver um grande avivamento. E a forma de fazer isso, de multiplicar não a maldade, mas multiplicar o amor, justiça, paz, é através do Evangelho.
É a única forma. Por isso nós vivemos o Evangelho, irmão. Desistir. Mas ele não desistiu. Ele chegou mais de 1 hora depois do vencedor dessa maratona. A multidão que estava no estádio já tinha ido embora boa parte, a maioria. As medalhas já tinham sido entregues. Mas quando ele entrou no estádio, o pessoal que estava lá o aplaudiu. Havia uma equipe de repórteres e foram perguntar para ele: por que você não desistiu? Sabe o que ele disse? Ele diz assim: o meu país não me enviou a 8.000 quilômetros de distância para começar uma corrida. O meu país me enviou a 8.000 quilômetros de distância para terminar uma corrida. Jesus não salvou você para você começar uma corrida. Jesus salvou você para concluir